Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Bom, na questão 500, e é bom que eu vou olhando sempre aqui o chat, aí eu já vou vendo, né, as dúvidas, algumas dúvidas eu já vou até falando também aqui durante essa apresentação do tema, né? Mas na questão 540 de O Livro dos Espíritos, pessoal, é dito, né, os espíritos benevolentes, eles nos dizem que os animais terão consciência dos seus atos e eles gozarão também do pleno livre-arbítrio. Bom, o que isso quer dizer? Quem que tem consciência dos seus atos? Nós, seres humanos. Quem que goza do pleno livre-arbítrio? Nós, seres humanos. Então, se os espíritos benevolentes nos disseram lá na codificação que os animais, eles também irão ter consciência dos seus atos, também gozarão do pleno livre-arbítrio, aqui nós já temos, então, uma indicação bem firme, bem contundente de que sim, os animais um dia reencarnarão na espécie humana. Porque, veja bem, pessoal, ainda nessa questão, né, 540 de O Livro dos Espíritos, os espíritos benevolentes ainda vão dizer a Allan Kardec que no futuro, então, esses animais ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material e depois do mundo moral. Mais uma indicação que os animais também evoluem e um dia chegarão à condição humana. E na mesma questão ainda, pessoal, é dito que é assim que as coisas acontecem, né, na natureza, né, porque a evolução ela vai do átomo até o arcanjo. Ela vai do átomo até o arcanjo, pessoal. Bom, mas só arrumar o chat aqui na tela aqui para mim, pessoal. Bom, mas o que nós entendemos por isso, que a evolução vai do átomo até o arcanjo? Nós entendemos que nós, seres humanos, nós estagiamos no reino mineral. Nós já estivemos no reino mineral, depois nós passamos para o reino vegetal, primeiro em formas bem simples e depois evoluindo até as formas mais complexas no reino vegetal. Depois nós passamos ao reino animal, primeiro em formas mais simples e depois evoluindo para formas mais complexas até começarmos a reencarnar na condição humana. Essa é a evolução. Do átomo até o arcanjo. E nessa questão 540, os espíritos benevolentes, eles são enfáticos em dizer: o arcanjo, ou seja, o espírito evoluído de primeira ordem, já desmaterializado, um dia foi um átomo. Então o átomo de hoje que forma a matéria, um dia será um espírito de primeira ordem. Antes disso, ele vai estagiar, então, ainda no reino mineral, depois no reino vegetal, no reino animal, depois na condição humana e vai evoluindo. Certo? Então, aqui já fica essa dúvida que muitas pessoas podem ter, né? Se os animais realmente vão chegar na condição humana, vão. Porque algumas pessoas dizem que não, né? Algumas pessoas dizem que os animais não chegarão na condição humana e algumas pessoas falam isso até em nome do espiritismo, mas isso é contrário à própria codificação do espiritismo, tá certo? Bom, mas como que isso acontece? Nós precisamos entender o seguinte: existem dois princípios, o princípio inteligente e o princípio espiritual. Muitas pessoas, né, perguntam, por exemplo, eu recebo essa pergunta
com muita frequência aqui no canal. Como Deus cria os espíritos, né? Só que na verdade, pessoal, ele não cria o espírito, ele cria o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele primeiro vai estar no reino mineral, que é onde a evolução começa, como nós vimos na a nossa interpretação da questão 540 de O Livro dos Espíritos, tá? Esse princípio inteligente, pessoal, é que vai se tornar um princípio espiritual e depois um espírito. Então, veja bem, Deus cria um princípio inteligente, que depois vai se transformar em um princípio espiritual lá nos animais e depois um espírito para reencarnar na condição humana, tá? Esse início, pessoal, da evolução lá através dos minerais, ela é corroborada por uma observação de Allan Kardec no capítulo 10 do livro A Gênese. Pessoal, o livro A Gênese é incrível, a gente precisa estudar toda a codificação, mas o livro A Gênese, ele descortina muita coisa que a gente nem tem ideia. Então, Allan Kardec vai dizer, então, no capítulo 10 de A Gênese, que os primeiros seres vivos foram formados sob a mesma lei que forma todos os seres vivos hoje em dia, né? Através de seres inorgânicos. Ou seja, a evolução realmente acontece, então, começa pelo reino mineral inorgânico. Tá? Aí você pode se perguntar, mas como assim eu já fui um mineral, né? Mineral não tem vida, então como que eu já fui um mineral? Bom, pessoal, olha que interessante. Vou trazer uma informação aqui para vocês. O metabolismo, né, que é uma característica marcante dos seres vivos, para você ser um ser vivo, entre outras coisas, você precisa realizar o metabolismo, né? Então, o que acontece? O metabolismo que existe nos animais e também nas plantas, né? E, claro, em nós, seres humanos, ele está presente também nos minerais, mas de uma forma rudimentar. Eu não estou dizendo aqui que mineral faz metabolismo, pelo amor de Deus. O metabolismo, ele está no reino mineral, mas em uma condição muito rudimentar. Então, lá nos minerais, ele age como, digamos, uma força de atração e uma força de coesão que trazem o equilíbrio, então, a esses minerais. Quando eles passam para a condição de vegetal e depois de animal, então eles vão ter esse metabolismo. Bom, mas aí, pessoal, então, continuando aqui na nossa estrada evolutiva, então Deus criou o princípio inteligente, né? Esse princípio inteligente, ele vai estar, então, no reino mineral, tá? E depois no reino vegetal. Então, quando nós estagiamos no reino mineral e depois no reino vegetal, nós éramos princípios inteligentes, tá? E quando nós passamos, então, ao reino vegetal, começando, então, essa trajetória sempre em formas de vida vegetal mais simples, evoluindo, então, para formas mais complexas, tá? E é interessante, pessoal, porque é nesse reino, no reino vegetal, que nós como princípio inteligente, nós vamos adentrar, então, nos processos de metabolismo, né? Que vão, então, definir um ser vivo, né? As plantas são seres vivos, realizam também, né, o metabolismo. Então, esse princípio inteligente, quando ele chega ao reino vegetal, ele começa, então, a adentrar nos mecanismos de metabolismo, né? E aí ele vai começar a percorrer as etapas que um ser vivo realmente percorre. O nascimento, o crescimento, a reprodução, a morte, o renascimento. Então é quando nós estamos no reino vegetal que nós começamos, então, a entrar nesses processos de ser vivo. Depois de milhares ou milhões de anos, né, quem sabe, nós não sabemos,
esse princípio inteligente começa então a estagiar no reino animal. Aí o que acontece? Primeiro, mais uma vez, em espécies bem simples, e à medida com que esse princípio vai evoluindo, ele vai estar em espécies um pouco mais complexas, tá? E aí esse princípio inteligente, ele ganha a sua individualidade, ou seja, ele vai se tornar um princípio espiritual. Um espírito, digamos assim, mas não tão evoluídos como o nosso. Então essa é a nossa trajetória. Começamos como um princípio inteligente no reino mineral, continuamos como princípio inteligente quando evoluímos e vamos ao reino vegetal, porém no reino vegetal já começamos a participar de processos metabólicos. Depois do reino vegetal nós passamos para o reino animal, e aí esse princípio inteligente vai chegar um momento que ele vai ganhar uma individualidade, então ele vai se tornar um princípio espiritual, um espírito, mas não como o nosso, um pouco menos evoluído. Certo, pessoal? Será que até aqui tá dando para vocês entenderem? Eu estou tentando assim trazer de uma forma bem tranquila e bem didática. E aí depois, pessoal, de mais alguns milhares, ou milhões de anos, quem sabe, não sabemos ainda, esse princípio espiritual, ele se torna um espírito mesmo, com pelo menos 3 características muito importantes. O pensamento inteligente contínuo, tá? O livre arbítrio e a consciência, que é onde ficam gravadas as leis morais. Ou seja, esse princípio inteligente que estagiou no reino mineral, depois no reino vegetal e depois se transformou em um princípio espiritual lá no reino animal, agora é um espírito hominal, reencarna na condição humana. Então essa é a trajetória do espírito. Por que eu quis fazer essa introdução? Para vocês entenderem que o animalzinho de hoje, ele vai ser um ser humano no futuro. Nós já estagiamos no reino animal também. E isso é importante a gente entender, por quê? Porque isso nos mostra que toda a criação de Deus evolui. Nada fica para trás na questão da evolução. Nada fica para trás. Nós evoluímos, o planeta evolui, já que ele passa por estágios, será um planeta em regeneração daqui a um tempo. Não o planeta geologicamente, nós que estamos aqui, mas o planeta também evolui, passa de estágios, e é óbvio que os animais também evoluiriam, não ficariam para trás na evolução de maneira nenhuma, nessa evolução espiritual.